Olá, amigos, sejam bem-vindos ao podcast Legião de Super-Heróis. Neste episódio, nós vamos falar sobre uma super-heroína que nunca fez parte do primeiro pelotão de heróis, mas que mesmo assim tem o seu lugar marcado na história da luta contra o crime. Olha, quando eu conheci a Legião dos Super-Heróis, lá pelos anos 1960, por algum motivo, tive uma queda especial pela Moça Tríplice. Eu acredito que isso se deveu ao fato de que, para mim, era muito difícil entender como alguém poderia se dividir por três e ainda assim operar de modo harmônico. Uma pessoa só já vive cheia de inquietações e dúvidas, imagine uma que se divide em três. E também, talvez em parte, porque eu era atraído por personagens com poderes diferentes da maioria dos personagens de quadrinhos. Mesmo assim, só soube muito tempo depois que Lorno Durgo havia perdido um dos seus corpos e se tornado moça dupla. A história é a seguinte: a Moça Tríplice é uma personagem fictícia, uma super-heroína dos séculos 30 e 31 do universo DC Comics e membro da Legião dos Super-Heróis. Ela também é conhecida pelos pseudônimos Duo Damsel, Triad, Una, Duplicate Damsel e Duplicate Girl. Seu nome era Lorno Durgo e foi criada por Jerry Siegel. Ela era uma nativa do planeta Karg, um planeta que tinha 3 sóis e que por isso dava a seus habitantes o poder de se dividir em 3 corpos idênticos. Ela era a filha de Humre e Silvo Durgo, e com esses nomes a gente nunca conseguiu saber quem era o pai e quem era a mãe. Os nativos do planeta Karg podem se dividir em 3 corpos separados. Na maioria dos casos, esses corpos são idênticos fisicamente, intelectualmente e emocionalmente. Mas esse não foi o caso de Lorno Durgo. Mesmo recém-nascida, suas 3 personalidades eram bem claras e bem diferentes. Tipo, havia vezes em que apenas 2 delas choravam e a terceira não. Isso, no seu planeta, era considerado um defeito gravíssimo, e pela vergonha que causava, seu pai a deixou quando ela era ainda um bebê. E aí a sua mãe, desesperada, virou alcoólatra e acabou se suicidando. Agora imagine, um suicídio só já é difícil. Imagine a mãe dela que cometeu 3. Com essa tragédia tripla, ela passou a ser criada por sua avó, que secretamente tinha a mesma condição, sofria o mesmo transtorno e podia então entender esse drama. Mas quando sua avó morreu, todas as 3 avós, claro, Lornu foi internada em um asilo onde o tratamento consistia basicamente em torturar as 3 para que agissem da mesma maneira. Depois de começar a dar sinais de progresso, ela foi autorizada a tomar sol no pátio e aproveitou essa oportunidade para escalar o muro e escapar dali definitivamente. Ela fugiu e correu até que, cansada, faminta e encharcada pela chuva, acabou chegando em um espaçoporto. Desesperada por abrigo, ela tentou invadir uma das naves e acabou encontrando R.J. Brandy lá dentro. Vendo que ela estava com problemas, em vez de entregá-la às autoridades, ele a levou para a Terra e deu-lhe um emprego em seu escritório, que era o QG das indústrias Brandy. Ele contratou 3 pelo preço de uma. Quando ele descobriu sobre o tratamento dela e tudo que ela havia passado em seu planeta, ele passou a lutar na justiça para se tornar o seu tutor legal. Em outra ocasião, quando Brandy foi salvo por 3 adolescentes e teve a ideia da Legião dos Super-Heróis, ele apresentou Lornu aos 3 fundadores e em seguida ela passou a integrar a equipe já usando o nome Triad. Ela foi a 4ª legionária admitida na equipe. Aí, já admitida na Legião dos Super-Heróis, ela passou a usar um uniforme de heroína, que era um vestido roxo, com uma capa, um cinto cor de laranja e botas pretas. Bem, e durante muito tempo ela teve uma paixão não correspondida pelo Superboy. Até que, num outro episódio, um de seus 3 corpos foi morto pelo Cômputo, The Conqueror, que era um computador maligno criado pelo Brainiac 5. A partir daí, ela passou a ser conhecida como Moça Dupla, mas é interessante que seus 2 corpos restantes continuavam a se lembrar do trauma de experimentar a morte de sua terceira parte, de modo que o Cômputo era o único vilão que a Moça Dupla tinha medo mesmo de enfrentar. Mais tarde, ela passou a vestir um uniforme metade laranja e metade roxo, que se dividia com ela, de modo que cada metade sua vestia o mesmo uniforme com cores diferentes. Mas não me pergunte como ela conseguia isso.
Esse novo uniforme apareceu originalmente em 1971 e foi inicialmente projetado para ajudá-la em uma missão no planeta Pasnik, mas a personagem continuou a usar trajes divisores como esse durante toda a sua trajetória dentro da Legião. Mas veja que interessante, a moça dupla deixou o serviço ativo da Legião para se tornar uma reservista logo depois de se casar com seu colega legionário, o rapaz saltitante, em 1974. E depois disso ela apareceu apenas esporadicamente. De novo aqui, a ideia de que as super-heroínas, ao se casarem, devem super cuidar de seus super-lares e de seus super-afazeres domésticos. Nos últimos anos da primeira continuidade da Legião, ela serviu como instrutora na academia da Legião junto com seu marido. Mas também ela não teve uma vida fácil. Ela sofreu a morte de um de seus 2 corpos que sobraram lutando contra o vilão Time Trapper. Mas existe ainda um episódio em que acontece a revelação de que o segundo corpo dela ainda estava vivo. Esse corpo e a habilidade de se duplicar foram restaurados para ela e ela ganhou uma nova habilidade de gerar campos de força. Essa nova habilidade foi transferida para ela por um cinto de campo de força especial produzido pelo Brainiac 5, que era para protegê-la após a suposta morte de seu segundo corpo. Mas existem episódios que dão conta de que ela, na verdade, pode se dividir em vários corpos, considerando que dos 3, cada um pode se dividir em outros 3, até chegar ao limite de mais ou menos 100 milhões de cópias. Essa é uma das tantas alterações que a personagem sofreu ao longo do tempo, do mesmo modo que quando tudo começou, não havia nenhuma distinção aparente entre os seus eus. No entanto, existem episódios em que, além de roupas diferentes, cada versão também tinha olhos de cores diferentes. Mas talvez o que esse personagem tenha de mais interessante na sua trajetória seja o fato de que, em algum momento em que seu protetor R.J. Brand precisou se afastar dos negócios, a moça dupla se tornou a principal executiva das suas empresas. E, de fato, mesmo sem ter cursado administração, ela lidou muito bem com a responsabilidade e garantiu um extraordinário crescimento dessas empresas. No próximo episódio, nós vamos falar de um super-herói que superou a passagem do tempo. Então, até lá!